Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que martelou. Tem 2 semanas que essa mensagem tá, batendo assim muito forte no meu coração. E é uma palavra bastante conhecida, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar hoje de uma forma muito particular com cada um de nós. Assim como Ele falou comigo nesses últimos dias. E essa palavra está no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Vamos ficar de pé? Só em reverência à palavra. Amém? Obrigada, minha linda. Muito obrigada. Só tem que tomar cuidado, porque eu sou um pouco desastrada, sabe? Para eu derrubar esse copo aqui e sair caindo água para tudo que é lado, não custa nadinha. Diz assim, a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Amém? Até aqui. Pode sentar. Tem 2 semanas que eu estou vendo esse texto e meditando nele, acerca dessa parábola. É uma parábola bastante conhecida, que fala das 10 virgens, das 5 nécias, insensatas, e as 5 prudentes. Um pouquinho antes, a gente vê no capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus está falando acerca desse tempo em que ele viria. Ele está instruindo, falando acerca dos sinais que iam preceder a sua volta. Ele está falando ali com os seus discípulos e ele está orientando a eles acerca dessa volta. Quais seriam os sinais. E aí ele vai falando, se você ler o capítulo 24 do livro de Mateus, você vai ver que ele está falando acerca disso, desse tempo que vai preceder a sua volta. E aí ele começa o capítulo 25 falando então a primeira frase, que é: o reino de Deus é como? Aí ele vai contar a parábola das virgens. Jesus sempre falava com os seus discípulos por parábolas, e ele usava de coisas corriqueiras que eles conheciam para ilustrar uma verdade espiritual. Não é muito diferente nos nossos dias.
Jesus continua falando por parábolas e muitas vezes nós não conseguimos entender. Por quê? Porque a nossa volta, o nosso entorno, muitas vezes nos impedem de entendermos aquilo que Jesus está falando. Então ele começa falando para os seus discípulos que o reino de Deus é como essas 10 virgens. Essas 10 virgens, elas não eram noivas. Elas eram as damas de honra, podemos dizer assim, as damas de honra ou madrinhas, que cuidavam, né, nesse período, um casamento judeu, quando ele ia acontecer, a festa durava 3 dias. E o primeiro momento, um dos primeiros momentos da festa do casamento, era esse aqui. O noivo costumava chegar tarde, no geral, à noite. E aí o que acontecia? Essas 10 damas de honra, elas tinham uma incumbência de, quando ouvisse o noivo chegando, elas iam receber o noivo e vinham iluminando o caminho desse noivo para que ele chegasse até a sua noiva. Então elas tinham um papel muito importante, que era levar esse noivo até a sua noiva. E a Bíblia diz, e o Senhor disse que eram 10 virgens. A virgindade naquele tempo, ela estava totalmente relacionada à religião. Todas as mulheres religiosas, elas eram virgens e se mantinham virgens até os dias do seu casamento, até os dias da sua núpcia. Um pouco diferente hoje, né? Às vezes. Mas está errado, viu? Pensa que está certo, não, porque não está certo, não. Você tinha que se manter virgem, bonitinha, casta, até o dia do seu casamento. Então, você fez antes, eu quero dizer para você, sinto muito, mas eu tenho que falar, você está errada. Você não está certa. Porque não mudou. E o homem também. Deveria, né? O homem também tinha que ser. Então, hoje está tudo meio, né, distorcido, mas o fato é que nós precisamos voltar a essas origens, porque isso é conforme a palavra nos diz. Eu sei que nos dias de hoje está bem difícil, mas seria o correto, é o correto, porque isso é princípio, e princípio não pode ser quebrado. Se é um princípio de Deus, ele não pode ser quebrado. Agora que você já quebrou, agora não tem, né, mais o que fazer. Mas para as que não quebraram ainda, que não quebrem, né, por favor. Que você entenda que isso é um princípio. E então, essas meninas, todas elas eram mulheres religiosas que conheciam a palavra, que conheciam os princípios básicos da palavra. As 10 eram, mas a Bíblia diz que 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Eu estava vendo um estudo falando, tem várias, né, interpretações acerca disso, mas a que eu gostei mais, que me chamou mais atenção, foi essa que eu vou compartilhar com vocês. Quando a Bíblia fala dessas 10, essas 5 que são imprudentes, ela fala um pouco acerca da religiosidade. Elas eram mulheres religiosas que cumpriam os seus ritos religiosos, assim como as prudentes também. Mas as prudentes tinham um diferencial das insensatas, que além delas cumprirem também os seus ritos, né, porque elas eram virgens, e isso mostra que elas cumpriam os seus ritos, elas tinham algo mais, que era um depósito de amor, um depósito de entendimento, que não bastava apenas os ritos religiosos para que elas tivessem um encontro com seu noivo. Era necessário algo mais, precisava de algo mais, que era viver segundo aquilo que o Senhor mandou que elas vivessem. Por isso elas carregavam
um azeite, uma reserva, porque elas sabiam que elas precisavam de uma reserva de óleo. E o óleo aqui representa o Espírito Santo, aquele que vai conduzir, aquele que vai te mostrar acerca daquilo que você precisa fazer para agradar o Senhor. E não somente assistir o culto, não somente ter uma vida de oração. Tudo isso é importante? Sim, é importante. O Henrique falou aqui e realmente é. Mas só isso não basta. É necessário mais. É necessário que nós entendamos que, além disso, nós precisamos manifestar quem Jesus é. E o que Ele é. E o que Ele veio fazer aqui. Nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Nós precisamos ter isso de uma forma muito clara. Que é necessário que nós vivamos para Ele. E não somente cheguemos aqui e adoremos com cânticos e com palmas e coisa e tal. Que é muito mais que isso. A nossa vida, com Ele, nós manifestando a vida dEle, é muito mais importante do que qualquer rito religioso. Então, que nesta noite nós possamos entender que nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos estar com o nosso coração íntegro, inteiro na presença do Senhor. Os dias são maus, nós estamos vivendo os dias de Noé. Ele fala lá no capítulo 24, e já pensou que triste será naquele grande dia, ele olhar para você e falar assim, ó, vaza porque eu não te conheço. Porque foi o que ele falou. Embora elas fossem moças religiosas, ele falou, eu não as conheço. Eu não conheço a vocês. Eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Mesmo vocês estando praticando aquilo que é correto, somente praticando aquilo que a lei manda, eu não conheço vocês. Eu não tenho um relacionamento com vocês. O nosso Deus é um Deus que preza o relacionamento. Ele não está preocupado com os nossos atos de justiça. Ele quer o nosso coração íntegro, inteiro na presença dEle. E como é difícil nós nos mantermos inteiros na presença do Senhor. Como é difícil, porque tudo rouba o lugar do Senhor na nossa vida. Tudo rouba o lugar do Senhor na nossa vida. Uma dificuldade que nós temos já rouba o nosso lugar, já rouba o lugar do Senhor na nossa vida. E nós precisamos estar vigilantes, com a nossa lamparina acesa. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Eu preciso estar firmada na palavra, mas se eu não tiver um contato com a palavra, se eu não comer essa palavra, se eu não deixar essa palavra ser uma verdade na minha vida, ela não vai ser lâmpada para os meus pés. Eu vou andar em escuridão. Então eu preciso ter a palavra como lâmpada para os meus pés. E aonde eu entrar, os meus pés serão iluminados e o meu corpo inteiro será iluminado. Nós precisamos nesses dias nos firmarmos no Senhor, termos depósitos de amor, sabermos que Ele é amor e que Ele deseja que nós manifestemos esse amor. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Estamos vivendo os dias de Noé. Cada um fazendo aquilo que bem deseja, aquilo que bem quer. Enquanto alguns Noés têm se levantado para falar, gente, olha, vai vir um tempo difícil aí. Acho melhor vocês, vem aqui comigo que eu vou te ensinar. E muitas vezes a gente não quer, porque a gente quer continuar vivendo a nossa vida, sabe? Do jeito que a gente quer. A gente não quer ter compromisso com nada. E nos compromissarmos com Deus, quando a gente fala que tem um compromisso com Deus, a gente tem que manifestar a verdade desse ato de dizermos que temos um compromisso com Deus. Então, às vezes, é mais fácil a gente só vir, ouvir e sair daqui para lá e ter uma vida o resto da semana de boinha. Não.
Na semana é que eu preciso, de verdade, estar munida do óleo. Eu preciso desse óleo aqui, do Espírito Santo, sabe, para me iluminar, para me ajudar, para me fazer sentir o desejo de estar na presença do Senhor. Eu preciso desse óleo, eu preciso dessa lâmpada acesa o tempo todo. A Bíblia diz que as 10 dormiram. E elas dormiram, sabe por quê? Porque o noivo começou a demorar. O noivo começou a demorar. As prudentes, elas entenderam, como elas tinham um relacionamento, além dos seus atos, elas tinham um relacionamento, elas entenderam que talvez o noivo pudesse demorar. As nécias não. Elas acharam que a vinda do noivo seria rápida. Por isso elas não levaram. Por isso elas não se muniram do óleo de reserva para manter a lâmpada acesa. Elas não entenderam que elas precisavam desse óleo. Elas não conseguiram entender. Mas as prudentes, elas entenderam. Elas entenderam que elas precisavam de algo mais e que talvez o noivo dormisse. A Bíblia diz que as 10 dormiram. Não foi só as 5 nécias que dormiram. As 10 dormiram. Porque ele demorou muito. E talvez você hoje pense assim: ah não, mas essa palavra aí, há quanto tempo a gente não ouve falar que Jesus ia voltar? Nossa, os discípulos acharam que ele ia voltar aquele dia. E olha, já se passaram 12.000 anos. Só que, gente, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é linear. Ele não tem passado, presente e futuro como nós. O tempo dele é linear. Então, a qualquer momento, ele pode voltar. A qualquer momento. Mas se ele demorar, você e eu temos que estar preparados, vigilantes, sabendo que de um momento para o outro ele pode voltar e de repente ele pode me pegar desprevenida. E eu não quero ser pega desprevenidamente. Sabe, eu meditei muito nessa semana, essas 2 últimas semanas, falei: Senhor, me ajuda, eu quero manter a minha lamparina acesa, eu quero manter o óleo aqui comigo, sabe? Não quero perder essa oportunidade de estar contigo. E não vou perder, porque eu preciso estar contigo. E aí essas moças então dormiram, porque o noivo chegou. Só que no meio do sono delas, o que acontece? Elas ouvem um grito. Então, as loucas ficaram desesperadas. Pelo amor de Deus, me dá aqui o seu, aqui, vamos dividir. Infelizmente, esse é um momento que não tem como dividir. Infelizmente, naquele grande dia, não tem como pegar caroninha. Não vai pegar caroninha. Vai ser individual, maninho. Aí é que são elas. Ah, não, mas o meu marido me santifica. Ele te santifica, mas ele não vai te salvar naquele dia. Ah, não, mas a minha mãe ora muito por mim. Filhos, não se apeguem a isso. Porque se você não estiver preparado, você vai ficar também. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 estarão juntos numa cama, esposas e esposos. Um será deixado e o outro levado. Então nós não sabemos o dia, não nos cabe saber o dia. Agora nos cabe sim nos prepararmos e estarmos vigilantes para esse dia. Porque a salvação, ela é individual. A sua ascendência ao céu é individual. Não tem como você pegar carona no seu coleguinha, na sua esposinha, no seu esposinho, no seu filhinho, mamães, né? Meu Deus do céu,
que eu seja a luz para a vida do meu filho, porque, meu Deus, acho que deve ser horrível, né? Pensou naquele grande dia, ele olhar e falar assim... Aí no capítulo 7 de Mateus, você vai ver lá, né? A partir do versículo, acho que 23, se eu não me engano, ele falando também sobre isso, né? Que naquele dia, os vão falar assim, mas Senhor... Ele diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar. Muitos naquele dia vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, nós fizemos e acontecemos e tal. Os loucos que não entenderam que é necessário mais do que fazer. Não é o fazer que vai te levar naquele grande dia, que vai fazer com que você participe junto com o Senhor naquele grande dia das bodas do Cordeiro. Não vai ser o fazer, é o ser. Porque tem muita gente fazendo. E faz uma coisa, e faz louvor, e ministra a palavra, e ora, e isso, e aquilo, e blá, blá, blá. E a pessoa, ela se apega tanto nessa questão. Não, mas eu estou fazendo, eu sou do Senhor. Nossa, naquele grande dia, imagina que Deus vai me deixar, ele não é louco? É doido? Estou aqui fazendo pra caramba. Será que ele não está vendo? Sim, justamente por isso. É exatamente aí, ele está vendo você fazer. Simplesmente para mostrar que você está fazendo, mas não porque o teu coração está linkado com o dele e faz o que ele quer. Porque muitas vezes você faz um monte de coisa na igreja, mas quando chega lá fora você faz tudo errado. Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra totalmente inversa. Aí ele fala, mas olha, que esse cabra está doido? Na igreja é tão bonzinho, na igreja é tão, né? Mas fora daquele lugar chamado igreja, 4 paredes, é totalmente diferente. É outra história, é outro contexto, é outra vida. Meus irmãos, não, isso não pode proceder. Isso não vem do Senhor. Isso não é servir ao Senhor. Precisamos aqui, de dentro para fora. O que Deus quer é de dentro para fora. É uma explosão de dentro para fora. Não é um dunamis, sabe? De poder. Sabe aquela explosão de poder? Eu curo, eu faço, eu aconteço. Já começa que é o eu, né? Não é nem Deus. Sou eu que faço. Eu oro, acontece, eu faço e aconteço. Mas não é sobre isso. Primeiro que não é sobre você, é sobre Ele. Quem Ele é na sua vida. O que de fato Ele representa na sua vida. O que de fato Ele representa na sua vida. Será que de fato nós temos sido como Noé? Que Deus olhou lá de cima e viu e falou assim, olha, eu vou salvar esse cara, meu. Vou mandar ele fazer uma arca. Porque eu vou acabar com todo o resto. Que, aliás, eu acho que é o que Deus tem um desejo enorme de fazer. Né? Acho que Deus olha lá de cima e fala, meu Deus do céu. Acho que eu vou matar tudo eles de novo. Porque, ó geração perversa. Ó geração perversa. Ó geração de coração duro, de dura serviço. Eu falo e eles não me ouvem, não me ouvem, não me ouvem. E naquele grande dia ele vai falar, olha, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Assim como ele fez com essas mulheres. E eu fiquei meditando, né? E assim, durante esse tempo que elas foram buscar o azeite, que elas foram comprar o azeite, imagina quantas distrações elas não encontraram pelo caminho. Ou será que elas foram lá, compraram correndo, porque já estavam atrasadas, né? E voltaram correndo? Eu não acredito. Para mim que elas foram, e ao longo do caminho, as distrações foram, sabe? Fazendo com que elas se distanciassem ainda mais do seu propósito.
que era iluminar o caminho para o noivo. Nós somos a noiva, representamos a noiva de Cristo. Ele é o nosso noivo, a igreja é a noiva e Ele é o nosso noivo. E nós estamos sendo adornados para esse grande dia. Mas com que será que nós estamos nos distraindo nesses últimos tempos? Nós temos muitas distrações. Muitas distrações. A gente está fazendo um período aqui de 40 dias, né? O pessoal que está acompanhando aí o Moisés, Deus pediu para o Moisés um tempo de 40 dias e tal. E nesses 40 dias, é para nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos aquilo que o Senhor quer nos revelar e nos conectarmos ainda mais com Ele. E nesse período, foi falado que nós não poderíamos ter nenhum entretenimento. E eu falei, meu Deus do céu. Depois que eu entrei, eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, acho que eu me arrependi de ter entrado. Porque eu não vou conseguir ficar sem assistir televisão. Eu amo televisão, eu amo novela, gosto de sentar. Depois que eu termino as minhas coisas, eu sento lá e fico assistindo novela, assisto as novelas do Viva, aquelas novelas de 1900 e bolinha. Eu tenho o dom de ficar até às vezes 1h da manhã sentada assistindo Viva. Confesso, é feio, mas eu confesso. E aí, no primeiro dia, gente do céu, me deu um comichão. Eu falei, meu Deus, como que eu não vou assistir o Viva? Tá passando tal novela, sabe aquele desespero? Quando dava 6h da tarde, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir assistir a novela. Tá passando uma novela nova agora que é acompanhando a outra, né? Uma sequência da outra lá, né? Dos tempos do rei lá. Falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? E aí no primeiro, no segundo e no terceiro dia, aí eu falei, gente, eu vou assistir só um cadinho, né? Aí coloquei no Gênesis. Falei, não, Gênesis é novela do Senhor, da Bíblia. Tudo certo. Beleza, até aí, ok, estava assistindo o Gênesis. Só que depois que passou o Gênesis, eu dei uma migué e deixei a TV ligada. Aí continuei sentada na sala, né, bonita lá, bem bonitinha, ouvindo assim, fingindo que não estava vendo, mas estava vendo. Bem miguelenta mesmo, sabe? Exatamente, fiquei lá quietinha lá assistindo. Aí eu fiquei assistindo assim um pouquinho daquele negócio lá que passa depois da novela. Aí depois já troquei de canal, falei, ué. E dando aquelas miguezinhas besta. Quando foi no quarto, fiquei 3 dias, os 3 primeiros dias dando essa migué. Quando foi no 4º dia, eu tive um sonho que me chacoalhou, sabe? E aí Deus falou para mim, ué, você entrou no propósito porque você quis, não foi? Porque até onde eu sei, Moisés falou que era para quem quisesse. Gente, de manhã, logo de manhã, eu acordei atordoada assim. Então, ele falou que era para quem quisesse. Se você se propôs a fazer, faça da maneira como tem que ser feito. Para de dar migué e vai fazer do jeito que tem que ser feito. E nós vivemos uma vida inteira dando migués para Deus. Sabe aquela coisa? Eu finjo que eu sou, mas eu não sou. É bem isso. E aí eu falei, Deus, Senhor, me perdoe. E aí eu comecei a entrar realmente no propósito direitinho, fazendo direitinho, né? Não fico assistindo a novela, mas eu confesso que tem sido bem difícil. Bem difícil mesmo. Porque não é para a gente assistir novela, não é para ficar de trololozinho sentada, curtindo com os coleguinhas, comendo, né? Comendo, batendo papinho, fazendo, né, brincadeirinhas. E eu confesso que tem sido bem difícil, mas tem sido um tempo muito precioso para mim. Porque eu tenho buscado muito
ao Senhor, tenho falado, tenho ouvido ao Senhor. Deus tem ministrado muitas coisas no meu coração. Deus tem falado muitas coisas, tem me despertado muitas coisas, principalmente no meu tratamento com o meu filho, porque às vezes a gente fala de uma maneira muito, muito grosseira, e às vezes a gente não reconhece, o pior é você não reconhecer o seu erro. E eu tenho visto Deus fazendo muitas coisas, Deus alinhando muitas coisas. E eu quero dizer uma coisa: quando a gente pede um alinhamento para o Senhor, quando a gente se coloca num lugar para ser alinhado por Deus, gente, não é fácil. Não é fácil. Se a gente disser que é fácil, não é. É muito difícil, porque muitas coisas vão acontecer, mas não permita que nada tire o seu tempo, que nada te distraia, que nada distraia você daquilo, do propósito para qual o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou, vá, faça, sabe? Ouça a voz do Senhor. Que você não fique esperando a voz do profeta te falar, mas que o profeta Jesus seja a voz nesse tempo na sua vida. Que você ouça Jesus falar com você. Que você ouça o chamado do seu noivo. E que você esteja vigilante e preparado para esse tempo. Nós vamos ter tempos difíceis. Muito difíceis. Não pense que as coisas vão melhorar, porque elas não vão. A tendência daqui para frente é termos dias muito difíceis. E vai ser necessário que você tenha esse óleo. Vai ser necessário que a sua lâmpada esteja acesa. Que você mantenha essa lâmpada acesa. Porque é essa lâmpada que vai fazer você ficar forte neste tempo, nesse período de grande dificuldade. Todo mundo está achando, não, os tempos vão se apertar sim. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que os sinais estão aí. Mas não fique esperando os sinais para que você entenda o que Deus está falando com você e mantenha a sua lâmpada acesa. Não espere o sinal. Não espere o grito dizendo, o noivo chegou. Porque talvez esse grito não venha. E se esse grito não vier, como que Jesus vai te encontrar nesse dia? Como que Ele vai te pegar nesse dia? Se Ele não gritar, se você não ouvir o som da trombeta. Porque talvez você não ouça o som da trombeta. As distrações talvez abafem o som da trombeta. As distrações abafam o grito do noivo. Por isso que eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar preparada, sabe, para aquele grande dia. E esse dia, tão certo como vive o Senhor, esse dia vai chegar. Nós não sabemos quando, mas ele vai chegar. Porque tudo isso daqui, gente, é passageiro. Nós somos peregrinos nessa terra. Ninguém vai ficar aqui para sementinha. Só a sementinha do mal, né? Mas ninguém vai ficar para semente aqui. Nós somos peregrinos aqui. E como que você quer levar a tua vida? Você quer continuar, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Olha que essa vida pode te levar para lugares ruins. A porta larga, ela é muito vistosa. Só que esse caminho, essa porta larga, você vai entrar felizão nela. Ela é larga. Oh, glória a Jesus. Vai até glorificando Jesus. Portona boa, os cambal. Que depois essa porta vai começar a funilar, coleguinha. E vai chegar uma hora que tu tem que passar de ladinho assim, ó. E vai ficar apertadíssimo. Precisamos entrar pela porta estreita. E a porta estreita, muitas vezes, vai fazer a gente chorar. Vai fazer a gente chorar muito. Mas muito. Mas nós sabemos
que melhor é o fim das coisas do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o começo. Então o fim dessa porta é melhor do que o começo dela, que é estreito. Servir a Deus não é tão simples como a gente pensa. Servir a Deus não é só chegar, glória a Deus, aleluia, bater palma, né, aleluia, e não, ir embora. Não, é necessário um compromisso e uma intensidade. Precisamos ser intencionais com o Senhor. Precisamos ser intencionais com o Senhor. Que você saia hoje daqui com essa consciência. Minha vida tá ruim. Minha vida tá ruim. E mesmo que a sua vida esteja boa, então eu vou ficar com Jesus porque ela vai ficar melhor. Não, fique com Jesus porque Ele tem algo lá na eternidade que ninguém tem para te dar. Ninguém tem para te dar. A eternidade, somente o Senhor pode te entregar. Para você entrar na eternidade é somente no Senhor. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Então que você hoje pare, pense, faça uma autoanálise de como está a sua vida. Será que de fato eu estou fazendo demais? Não é o fazer. Não é o cantar, não é o pregar, não é o dançar. Nada disso tem valor se o teu coração não queima em fazer a vontade do Pai. Se no nosso coração não arder a vontade de fazer o que o Pai deseja, nada do que façamos aqui tem valor. Nada. Nada tem valor se nós não tivermos o entendimento de que tudo que eu faço porque eu vejo meu Pai fazer. Jesus disse isso, né? Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Agora, se você não tem referência de Pai, vai ficar bastante difícil. Mas venha, porque o Senhor vai te ensinar quem é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é a sua referência. Ele é a sua referência. Eu venho de uma história de ter sido criado pelos meus avós. Eu não fui criada pelo meu pai e nem pela minha mãe. Aliás, eu nem conheci meu pai. E eu tive uma dificuldade muito grande para eu entender que Deus era meu Pai. Porque eu não tinha essa ideia de como era se relacionar com meu pai. Embora o meu avô fizesse o papel de pai. Mas a gente sabe como é difícil isso. Mas que o Senhor seja o seu Pai. E que Ele se revele para você nessa noite como seu Pai. Não um pai que castiga porque não veio num culto. Não um pai que castiga porque não cumpriu um ato religioso. Mas um pai que ama estar com você, que gosta, que quer a tua presença, que deseja estar com você, caminhando com você, te ensinando e te corrigindo, porque o pai que ama também corrige. O pai que ama também corrige. Nós não temos como falar que amamos o nosso filho quando a gente vê o nosso filho indo para um abismo e não o trazemos de volta. Eu posso falar que eu amo a igreja, mas eu vejo você indo para o inferno e não falar nada. A Shélida fala sempre isso aqui. Eu não vou ser essa, ela fala. Que vai ver a pessoa indo para o inferno e vai deixar ela para o inferno. Isso é amor. Isso é zelo. É zelo pela tua vida. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Estamos aqui para ajudar você a ir para esse lugar. Queremos ir junto com vocês para esse lugar. Sabe? Não para um lugar de fazer, mas um lugar de nós sermos. Sermos a noiva, sermos as virgens prudentes, aquelas que estão com a lamparina acesa, preparada para receber o noivo. Para levar o noivo até a noiva, porque nem eram elas que iam casar. A noiva estava na casa dela lá esperando o noivo. E tem muitas noivas esperando você levar o noivo até ela. A igreja tem um papel muito importante.
Nós, como igreja, temos um papel muito importante, que é levarmos o noivo até essa noiva que está aguardando ele lá. Tem muita gente que não conhece essa verdade. E você e eu temos essa verdade em nós. E que nós manifestemos essa verdade em todos os lugares onde nós estivermos. Todos os lugares onde nós estivermos. Vamos manifestar quem Jesus é e o que Ele é em nós. E não o que nós fazemos para Ele, mas aquilo que nós somos nele. Então é tempo de nós buscarmos nos parecer com Ele. E não fazermos coisas para Ele. Não fazermos coisas apenas, mas sermos quem Ele é. E Ele é justo. Ele é santo. Ele é amável. Ele é verdadeiro. Ele é íntegro. Precisamos manifestar essas coisas. Precisamos manifestar a integridade do nosso Pai. Precisamos manifestar a paz do nosso Pai. Precisamos manifestar o amor do nosso Pai. Precisamos manifestar a verdade do nosso Pai. Não as nossas verdades, mas a verdade de quem Ele é. O que Ele é para você? Quem é Jesus para você? Eu quero deixar essa pergunta hoje para você. Quem é Jesus para você? Se Ele é apenas o Salvador, sinto te dizer que você precisa se aprofundar mais. Porque Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que isso. Vamos ficar de pé? Sim, Jesus. Pai, nós entendemos, Jesus, que não são os nossos atos religiosos e nem os nossos atos de justiça que dizem que nós estamos preparados para te receber. Não é aquilo que fazemos, não é aquilo, Senhor, que nós nos dispusemos a fazer, é que vai mostrar que nós estamos esperando vigilantes, Deus. Não é a nossa religiosidade, muitas vezes mentirosa, que diz que nós somos teus. Mas o que diz que nós somos teus é aquilo que nós carregamos de verdade dentro de nós e que conseguimos manifestar através da nossa vida. Precisamos, ó Pai, entender que muito mais do que fazer é necessário sermos, Pai. Nós estamos cheios de lugares, de igrejas, ó Pai, que manifestam muitas coisas. Manifestam dons, manifestam poder, mas que muitas vezes estão totalmente distantes daquilo que Tu és. Que estão completamente fora da realidade do Teu reino. E o Teu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha nesta noite nos mover, Pai, para este lugar. Que o Senhor venha nos mover e nos direcionar até este lugar, ó Pai, para que possamos manifestar aqui aquele quem Tu és. Queremos manifestar, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz, o Teu perdão, Pai. Queremos exercitar, Senhor, o Teu perdão, exercitar em nós o Seu amor, Pai. Que nós possamos, ó Pai, entendermos que é necessário, Senhor, que nós tenhamos um relacionamento fiel contigo, de noiva fiel, Pai, noiva que aguarda ansiosamente pelo seu noivo, Deus. Que o Senhor venha, Pai, trazer dentro de nós essa verdade nesta noite. Que nós, Senhor, sejamos filhos, ó Pai, filhos crescidos, filhos maduros, ó Deus, que entendem a repreensão vinda do Senhor também, Jesus, porque o Senhor repreende aqueles a quem o Senhor ama. E que nós possamos entender, ó Pai,
tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses últimos tempos. E que o Senhor venha também nos preparar para esses dias difíceis. Que nós estejamos, em Deus, fortalecidos em Ti, na verdade da Tua palavra, para conseguirmos atravessar por esses momentos difíceis, sem que sejamos, Senhor, derrubados, ó Pai, no chão e massacrados por esse tempo, Pai. Mas que esse tempo, Senhor, seja um tempo em que o Senhor vai nos ensinar a sermos perseverantes em Ti. Queremos perseverar. Nós não sabemos quanto tempo ainda vai demorar, mas nós queremos estarmos vigilantes, assim como aquelas virgens, ó Deus, prudentes, que tinham na sua bolsa, Senhor, o óleo reservado, Pai. O óleo, o azeite reservado, porque elas sabiam que talvez o noivo demorasse, porque elas tinham um compromisso com o noivo e elas conheciam bem o seu noivo, e por isso elas tinham esse azeite guardado, Deus. E que nós possamos também, Senhor, conhecer a Ti, Pai, na integridade de quem o Senhor é, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Que hoje você saia daqui refletindo sobre esse tempo. Deus tem dado um tempo para você e para mim, para que a gente se prepare, para que a gente, desconstrua essa ideia de só fazer. Deus tem dado um tempo, mas nós não sabemos quanto tempo vai durar esse tempo. Amém?